Olá, boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Diário o seu programa Esporte Diário. Hoje, sexta-feira, nós vamos estar conversando, falando sobre tudo que aconteceu de ontem para hoje e também estaremos falando o que vai acontecer no dia de hoje, principalmente da abertura das Olimpíadas, abertura oficial, né? Porque as Olimpíadas já começaram devido aos jogos de futebol que aconteceram desde a quarta-feira e na quinta-feira, mas a abertura oficial, onde vai estar todas as delegações se apresentando, vai ser hoje à noite, a partir das 20 horas, ou seja, 8 da noite para o brasileiro, né? Que negócio de 20 horas é um negócio meio esquisito, né? Está acostumado a falar que é 8 da noite, 9 da noite, 11h30 da noite, 21h30, né? Tal, é mais complicado. Mas nós estaremos destacando no programa de hoje o empate da seleção brasileira em 0-0 com a África do Sul. Estaremos falando também sobre a derrota do Botafogo para a equipe da Ponte Preta. É verdade, perdeu ontem por 2-0. Vamos estar falando também sobre a situação do campeonato estadual da Série B. Está parado de vez agora. Depois eu vou explicar por que está parado. Que havia expectativa de a competição acontecer já na próxima semana. Por enquanto, não vai acontecer e durante o programa vamos estar explicando sobre isso. Ao meu lado, Dimison, ele que é o presidente do Rema Campos, vai estar com a gente falando sobre vários assuntos. A regata que vai acontecer neste final de semana, na tradicional festa do Santíssimo Salvador. Muita gente ficava na beira do Rio Paraíba assistindo os barcos, uma correria, gente acompanhando de bicicleta, de carro. Que saudade. O pavilhão de regatas ficava completo, recheado de pessoas. Autoridades iam todas para a beira do rio. E tinha um detalhe, um de manhã e outro à tarde, porque tinha corrida de bicicleta também, a prova ciclística do nosso município. Boa tarde, James. Muito obrigado a sua presença aqui. E a gente vai falar também não só da regata, mas também do projeto Rema Campos, que a gente, como diz o outro, vai de vento em popa, né? Graças a Deus, esse projeto que você começou e agora está, graças a Deus, caminhando. Boa tarde, Ailton. É um prazer imenso estar aqui. Estou um pouco rouco, não repare, mas eu vou tentar falar melhor possível, da melhor maneira. Agora, falando um pouquinho sobre a regata que vai acontecer no próximo domingo, né? Como é que estão os preparativos? Quem é que vem? Geralmente vem regatas de clubes do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Como é que está essa preparação? Já tem? Todo mundo já está definido quem vem? Quantas regatas, quantos pares nós teremos? Já está sim, graças a Deus. Quem vem é o Vasco da Gama, tá? O Saldanha de Vitória, o Clube de Natação Regata Campista e o Rema Campos. Será domingo às 9 horas da manhã, no Cais da Lapa. Serão 12 provas, tá? Entre elas deve ter alguma apresentação de canoe, até porque para dar tempo da mudança dos barcos, né? Para não ter atraso. Então teremos esquife infantil, né? Que é a criança até 13 anos segurando 2 remos em um único barco. Vamos ter duble, Júnior B até 15 anos, até 18 anos, acima de 21 anos. Vamos ter a categoria Master, tá? Vem o pessoal do campismo, nós não temos Master, mas o campista estará representando Campos. Vai ter 400 Master, Double Master. Então, total são 12 provas, tá? Do infantil ao Master e mais algumas apresentações. A gente lembra das regatas, né? A gente fazia cobertura da competição, quando vinha o 8 com, nossa, que era a última prova, era coisa de doido, todo mundo, quem parava os afazeres, muita gente nem acompanhava a regata toda, mas ficava sintonizado nas rádios que transmitiam, porque quando chegava o 8 com, que era o grande final da festa, o cais ficava totalmente lotado. Eu lembro de pessoas que a gente fazia transmissão através do carro da emissora, acompanhando mais ou menos, chegava na frente e saía, dá licença aí para ver como é que tá. Aí ia mais à frente para poder acompanhar e dando informação até para quem estava no pavilhão para dar o sprint final, né? A gente ficava naquela e o pessoal numa loucura, num frisson. Como é que você está vendo a regata agora, essa tradição? A gente sabe que é difícil manter, porque é um esporte caro, mas como é que você está vendo ainda a tradição da regata? Campos consegue manter, né, essa tradição através do campista, através do Rema Campos, mas que no país, né, o remo caiu muito, né?
como essa tradição, como você falou na prova do 8, É. ainda existe, o próprio Eurico Miranda, ele pode perder a regata, mas o 8 ele tem que ganhar. O 8, quanto mais que foi ele que doou na época, né? O 8 pro Vasco, lá no barco, Eurico Miranda. O 8 tem que ganhar. É verdade. E é muito interessante, né? Porque você vê ali o sincronismo, né? Porque uma remada errada, um abraço, né? O timoneiro, o famoso timoneiro, fica ali e tal, incentivando, vambora, o sprint final. O cara vai pá, mas chega na reta final, o cara tem que se desdobrar, tem que estar muito bem preparado. É verdade. Não é verdade? Todos têm sua importância. Não é verdade? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está a preparação dos atletas de campo? A gente sabe que o camarada está bem numa qualquer competição. O cara tem que estar bem preparado fisicamente, mentalmente. Tem que ter, hoje em dia, suplementos alimentares, porque antigamente era angu com carne seca que fazia a força do pessoal. Todo mundo que remava era angu com carne seca. Rapadura, não é verdade? Verdade. Que a gente conhece como é que era antigamente. Rapadura. Não é verdade? Hoje os caras têm suplementos, têm exercícios específicos, tem a simulação de barco para o cara fazer a força, não é verdade? Não é verdade? Então, como é que está hoje a situação de Campos para disputar competições a nível, não só estadual, mas a nível nacional? Então, Campos hoje nós temos, né? Nós temos 6 simuladores que vieram todos dos Estados Unidos, comprados pela Petrobras. Tá? Então, o mesmo que se usa nos Estados Unidos, nós estamos usando aqui em Campos. Tá? Nós temos 13 atletas que recebem Bolsa Atleta, justamente para que eles busquem esse suplemento alimentar dele, que ele tenha condições, talvez até de comprar um tênis melhor. Esse Bolsa Atleta é patrocinado pela Fundação de Esporte, pela Prefeitura Municipal de Campos. Equipamento, nós temos muitos barcos novos. Exemplo, o 8, que nós nunca tivemos um 8 de fibra. Então, hoje nós temos um 8 de fibra, doado pela Petrobras também. Tá? Então, equipamentos eles têm, né? É claro que a atenção não é a mesma. Um Flamengo que investe 2 milhões no remo, não é a mesma nós que investimos 100 mil, 200 mil. Né? Mas a força de vontade às vezes supera isso tudo, Pois né? mas a força de vontade, mas também é diferente a gente treinar no Rio Paraíba, tá? Onde toda hora você tem que se preocupar com ponte, né? E o nível do rio está baixo ou está alto demais, enquanto aquela equipe que treina em uma lagoa, no local já da competição, ele já tem muita vantagem. Não é pouca, não é muita vantagem, acostumar com o peso da água, pode ser até mais leve, mas para isso também você tem que, né, capacitar a sua força, então não é fácil. Mas a equipe de Campos está preparada. Falando da Regata São Salvador, nós essas 2 semanas tivemos que quebrar um pouco o treinamento, porque a gente está se preparando para o estadual em outubro. Entendi. Então, não adianta a gente ficar dando tiros. O momento de tiro geralmente são 2 semanas antes. Né? A gente faz uma remandada mais longa, mas como a Regata São Salvador estava próximo, nós tivemos que parar o treinamento longo e voltar para tiros curtos. Então, houve a mudança. Mas no Vasco também houve a mudança por causa dessa regata. O Vasco está muito feliz de estar aqui, né, de vir a Campos. Por quê? Porque não está tendo regata nenhuma no estado do Rio. Por causa das Olimpíadas. Estão montando as raias. Isso. Então, eles ficaram felizes. Infelizmente, o Botafogo e o Flamengo não vêm, porque ficou um pouco em cima da hora, tudo em cima da hora. Então, o que aconteceu? Todos os atletas já estão envolvidos na abertura dos Jogos Olímpicos. Sem dúvida. Muitos irão trabalhar, outros são voluntários. Verdade. Mas eu senti que todos queriam vir, a boa vontade de vir, porém estão todos envolvidos hoje à noite aí na abertura, amanhã. Até atleta nosso, o Denis Araújo, que é nosso técnico, ele está envolvido, está lá dando aula de remo, já está lá, não vai nem ficar em Campos. Né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falando sobre a seleção brasileira, a decepção ontem dos brasileiros em assistir a seleção brasileira jogando diante da África do Sul. Neymar amarelou novamente, ou estava fora de ritmo de jogo, ou o coletivo não deu certo e teve que apelar para o individual e mesmo jogando com mais um, não conseguiu ganhar o jogo, James. O último jogo que não estava valendo ainda, amistoso, né? Eu gostei da seleção. No penúltimo jogo, que o técnico Dunga saiu, eu adorei aquela seleção. Mas ontem eu não vi a mesma seleção.
Não era mesmo a seleção dos mesmos jogadores. Não é possível que fosse o mesmo. Né? Porque nos últimos 2 jogos nos amistosos, jogaram demais. Verdade. Agora chegou ontem, para mim foi uma decepção. Uma decepção. Para mim ontem, infelizmente, por se tratar da África do Sul, chegou de sapatinho alto, como a gente diz sempre, né? Chegou de sapatinho alto. Tenho certeza que se fosse contra a Espanha, uma seleção melhor, eles iam chegar mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas eu acho que foi merecido 0-0. Pra gente, infelizmente, né, mas foi merecido porque não jogaram nada. E o bom disso, sabe o quê? Como você falou, já colocou a barba de molho, já tirou o sapato alto, porque sabe que se jogar assim, fica na primeira fase. E vai ser vergonhoso para o Brasil ficar na primeira fase de uma Olimpíadas. Tivemos o exemplo da Copa América. Ou da Copa América. Né? Uma coisa vergonhosa. Que tem um detalhe, todo mundo reclamando, porque o gol do jogador foi com a mão. Tá. Mas no primeiro jogo, o árbitro errou um lance em que o goleiro falhou, que era para o Brasil perder de 1-0, e empatou o jogo. Então, temos que ter essa consciência de que a situação não é isso. Antigamente, eu acho que, eu sempre falo aqui, né, a gente tinha os jogadores quando iam para uma partida de futebol, ia todo mundo junto, ia todo mundo no mesmo era assim, aproveitando, ia todo mundo no mesmo barco. Era um pagode, hoje tem evangélico, mas tem as músicas evangélicas, os caras fazem de samba, né? Faz um pagodinho, vai cantando, e aí pode. Tinha aquela interação. Hoje em dia é cada um com seu fonezinho, cada um desce, parece que está com um rei na barriga e não precisa do outro para jogar. E olha que o futebol é um esporte coletivo. Olha, vamos dar uma primeira pausa do Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Já voltamos com muito mais. O Dimson vai ficar aqui com a gente. Nós vamos falar sobre outros assuntos e ele vai estar junto até o final do programa aqui no Esporte Diário. Um instante só e já voltamos.